parto, para ele ser seguro, ele precisa de uma equipe capacitada, de uma mulher empoderada e de um ambiente que acolha essa mulher. Nós não precisamos de muita coisa. E muitas vezes um desfecho com hemorragia, ele pode ser através de práticas que não são boas, começarem a ser introduzidas naquele momento, naquele cenário e com aquela mulher, porque nós não esperamos que a fisiologia flua como deve ser. Um parto é uma coisa que ele pode fluir de uma forma extremamente natural e vai ser muito melhor para essa mulher. A importância de todos os profissionais envolvidos no cuidado com essa mulher, eles sejam responsáveis por ela, tenham competência e tenham capacitação para isso. O Brasil ele tem uma razão de mortalidade materna elevada. Em 2014 foi de 60,7 para cada 100 mil nascidos vivos. A gente sabe que as principais causas são septicemia, síndromes hemorrágicas e também as doenças hipertensivas, seguida de aborto e as doenças cardiovasculares. O Brasil está ainda num momento de transição entre ter uma alta morte materna para uma baixa. O Brasil hoje é considerado um país que tem um nível de mortalidade materna intermediário. A lista de verificação, ela surgiu em 2012, já iniciaram, né, os trabalhos, através da Organização Mundial de Saúde, e ela foi primeiro desenvolvida, né, por um conjunto de especialistas da área, né, na área materno-infantil, e depois ela foi testada em vários países. E após esse teste, em 2015, a OMS lançou oficialmente a lista de verificação do parto seguro, né? O checklist do parto seguro. O mais interessante das causas de morte é que a gente observa que a maioria delas são evitáveis. E a lista de verificação de parto seguro vem contribuir enormemente como uma grande medida de prevenção dessas mortes, como uma medida de antecipar as situações e prevenir eventos adversos que possam estar relacionados à morte materna. Apesar do amplo acesso a serviços de saúde, nós temos que, claro, continuar investindo nisso, mas também é necessário que se aprimore a formação dos profissionais que assistem ao parto, além de utilizar tecnologias baseadas em evidências, e o que é muito importante na assistência ao parto é abolir técnicas que não sejam baseadas em evidência. Uma lista de verificação das várias coisas que nós devemos fazer durante o parto e o puerpério, ela é extremamente importante de modo que a gente possa normatizar a assistência para uma paciente. Então toda paciente, ela vai ter um cuidado mínimo, e a partir desse cuidado mínimo que é baseado em evidências científicas, a gente vai conseguir prevenir mortes maternas e mortes neonatais evitáveis. Nessa questão do parto e puerpério, essa sistematização ela só traz benefício, porque organiza os cuidados e a atenção que toda a equipe tem que ter para o binômio materno-fetal. A lista traz uma importante contribuição dentro de uma prática que precisa ser reforçada, de um conceito que a OMS difunde para todo mundo, que é o conceito de hora de ouro. Tudo que for possível ser feito para a identificação, diagnóstico da causa e início do tratamento na primeira hora da ocorrência da emergência hemorrágica é bem-vindo e terá uma chance de maior desfecho favorável. Quanto mais o tempo passa, menos chance a gente tem de intervir para um desfecho favorável para a mulher. A lista de verificação do parto seguro, ela
foi criada com a finalidade de prevenir ou minimizar a ocorrência de eventos adversos. Então, a finalidade maior da lista de verificação do parto seguro é prevenir e ou reduzir as complicações maternas e neonatais. A mortalidade materna e infantil ainda é um grave problema de saúde pública, tanto no Brasil quanto no mundo. A maior parte dessas mortes são por causas evitáveis e, por isso, esses óbitos são utilizados como indicadores da qualidade e da segurança do sistema de saúde. A hemorragia é uma emergência obstétrica que não figura como a primeira causa de morte, mas no Brasil ela é a causa que menos cai. Então as emergências hemorrágicas precisam terem os seus atendimentos melhor sistematizados. E a lista de parto seguro, a lista de verificação, ajuda os profissionais a anteciparem, a partir da chegada da mulher, com os procedimentos em conjunto de estratificação de risco para hemorragia obstétrica e sistematizarem para aquelas que são médio risco e alto risco uma atenção diferenciada, um cuidado direcionado para as suas necessidades. A prevenção de mortes por hemorragia pós-parto, na verificação do checklist do parto seguro, ela vem em todas as etapas. Na primeira etapa, nós temos a estratificação de risco dessa mulher, onde nós sabemos se tem algum histórico de hemorragia. Na segunda etapa, nós vemos a questão do material, já preparamos o material para não ter uma surpresa, né, na hora do pós-parto, para já estar prevenido mesmo para uma hemorragia, já preparamos a equipe, já ficamos mais alerta. Na terceira etapa, nós temos a verificação, a administração da ocitocina pós-parto, que hoje já é instituída, né, já é um protocolo. E na quarta etapa, nós temos a verificação do tônus uterino a cada 15 minutos na alta dessa mulher, do centro obstétrico para a maternidade, que hoje é o nosso alojamento conjunto. A lista de verificação do parto seguro possui 29 itens e um deles em especial está relacionado à investigação de hemorragia pós-parto. As etapas da lista de verificação, elas são importantes porque ela nos força a parar e atentar para aquele momento da internação da mulher ou do trabalho de parto da mulher, né? Então, nós temos a etapa que é feita na admissão da mulher no pronto-socorro, depois, logo antes do parto, após o parto e na alta dessa mulher e do bebê também. A lista do parto seguro, ele é um instrumento, uma ferramenta, né, um checklist que faz parte do processo de enfermagem. Então, como eu falei, né, dentro da SAI nós temos um dos elementos que é o processo de enfermagem. Então, como instrumentos de organização da assistência de enfermagem, nós vamos utilizar o processo de enfermagem. Podemos utilizar também protocolos, instrumentos, e a lista de parto seguro é um dos instrumentos que nós podemos utilizar para organizar a assistência de enfermagem ao utilizar o processo de enfermagem. A lista de parto seguro, né, ela tem 4 etapas, né, desde a admissão até a alta da paciente. Então, a relação que existe entre a SAI e a lista é que a lista é um instrumento importante que o enfermeiro, que é a enfermagem, o técnico de enfermagem, deve utilizar para poder organizar o processo de enfermagem na assistência à mulher. Existem evidências científicas que listas de checagem são muito interessantes de você ter para que você tenha uma eficiência do seu trabalho, no caso da assistência, né? E em relação à hemorragia pós-parto, isso é extremamente interessante porque a grande maioria dos casos de hemorragia pós-parto são causas evitáveis e depende de um processo de vigilância.
Então, a lista de verificação, ela torna-se um instrumento adicional nesse processo de vigilância da hemorragia pós-parto. Como a questão da hemorragia ela é bem abordada no checklist, então é muito difícil que a equipe deixe de prestar os cuidados e a atenção necessária com relação à questão da hemorragia. Então, a aplicação desse checklist é muito importante para a segurança do paciente, da gestante, da puérpera, no ambiente no hospitalar ou no ambiente de parto. E esse checklist, ele teve o poder de ser um dispositivo de cuidado, de prevenção e também de resolver conflitos entre setores. Nós tínhamos conflitos com o pessoal, o centro obstétrico com o pessoal da maternidade. Por que nós tínhamos esse conflito? Porque às vezes a gente mandava as mulheres, encaminhava elas para lá e o tubo ninguém sabia se foi, da amostra de sangue, a DNV ninguém sabia onde é que estava. Depois do checklist, as nossas servidoras levam essas mulheres para a maternidade. É assinado um livro de protocolo que receberam tudo isso e os conflitos diminuíram. Então, o checklist do parto seguro, ele traz muito isso, né? Essa organização da assistência mesmo de enfermagem dentro do serviço do centro obstétrico, no contexto do parto e do nascimento. O guia de implementação do parto seguro é uma ferramenta do cuidar simples, de baixo custo e que permite que todas as unidades de saúde com poucos recursos ou muitos recursos façam a sua utilização, de modo a melhorar a qualidade da assistência materna e neonatal nos serviços de saúde. Ela não deve ser vista só como mais uma diretriz. Ela deve ser incorporada pelos profissionais e não só os de enfermagem, mas que a sistematização da assistência promove essa ampliação do cuidado centrado naquela mulher de uma forma mais efetiva. Então, a lista de verificação pode entrar na sistematização da assistência com foco na qualificação do cuidado. Se a gente tiver com cuidado direcionado para as necessidades daquela mulher que está na nossa frente, que está no nosso serviço, nós vamos ter uma grande chance de evoluir com um desfecho favorável, que é a mulher voltando para casa, para sua família, com seu filho nos braços. O checklist não é um checklist só, ele cria em nós uma alegria e uma responsabilidade profissional. E isso é apenas um começo. Porque isso vai ser uma nova forma de cuidar, uma cultura para todos. Então, quando a gente vê que esse cuidado ele foi totalmente organizado e que teve um começo e um fim bom, positivo, a gente tem também um prazer muito grande como servidor que cuidou de uma mulher e da família. Porque trabalhar com mulheres, a gente está trabalhando com família. Trabalhar com parto, a gente está trabalhando com pais. Trabalhar com parto e cuidar de mulheres é receber uma criança que está chegando nesse mundo e precisa ser acolhida com segurança. Cuidar de uma mulher para ela não morrer de hemorragia é você estar dando uma mãe para esse filho ter.